Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim, a paz do Senhor Jesus. Sou Cleide Cristina, agente da salvação da Junta Mundial de Missões Infantis. E é uma alegria para mim estar aqui com você e ter você conosco. E nós todos aqui para fazermos o nosso devocional. O nosso devocional de hoje, ele está na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Salmos. Bom, os Salmos conhecemos e sabemos que são hinos poéticos. E esse que iremos estar lendo é o Salmo 119, em especial. Ele é um poema acróstico, que é uma celebração da lei de Deus, da palavra de Deus. E cada parágrafo aqui do Salmo começa com a letra do alfabeto hebraico e formando o salmo mais extenso do livro de Salmos. E é também o capítulo mais longo da Bíblia. Este livro, este hino de louvor e engrandecimento da palavra de Deus. E temos vários termos aqui usados nele para a lei de Deus. Palavra, preceito, decreto, testemunho, mandamento, julgamento. E sabemos que todos aqueles que obedecem à lei de Deus são abençoados, são protegidos do pecado. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre, provendo luz. Também ela nos dá a direção para a nossa caminhada e também ao longo de toda a nossa vida. Mas estaremos meditando hoje no versículo 105, que nos diz, ele é bem conhecido, né? Todos nós já sabemos de qual, mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui, então, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa frase aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela significa, então, a revelação de Deus nas Escrituras. Deus se revela a nós por meio da sua palavra e ela é a fonte de que a Escritura é a fonte de orientação, de entendimento, de discernimento para o seu povo, para o povo ter sabedoria, né? E o poeta, então, ele escreveu essas palavras ao falar sobre a excelência da lei, a excelência dos mandamentos de Deus. E lâmpada para os meus pés. Bom, quando alguém anda na escuridão, a chance de tropeçar, de cair, de se machucar é muito grande, não é mesmo? Quando se tem a luz, fica mais fácil para a gente poder enxergar e ver aonde estamos pisando, né? Torna os nossos passos muito mais firmes na nossa caminhada e fica muito mais seguro. A vida espiritual, o princípio também é o mesmo. Somente a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. Somente a Escritura de Deus nos fornece a iluminação necessária e que possamos caminhar também sem tropeçar nas trevas. A identidade do salmista. O salmista que escreveu o Salmo 119 é desconhecido, mas ele era alguém que conhecia o valor, a importância do ministério da palavra. Ele entendia, de fato, que o uso da palavra de Deus durante a sua caminhada, a sua vida, na sua jornada na fé, era essencial para termos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Por isso ele declara que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E nesse versículo, o salmista também, ele aplica uma ilustração muito frequente em toda a Bíblia. Ele retrata aqui que a nossa vida, a nossa caminhada, é como uma caminhada. Ele retrata a vida como um caminho a ser percorrido, dia após dia, né? Um passo de cada vez. Ele também fala da palavra de Deus como sendo a luz que ilumina a nossa vida, né? Que nos conduz aí, então, pelo caminho correto, o caminho certo. Então, quando ele fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele está falando de uma situação comum do seu tempo. Não havia iluminação como nós temos hoje na atualidade. As pessoas dependiam, então, de pequenas lamparinas para poderem andar, né, durante a noite. E a escuridão, então, era intensa. Que as luzes das lamparinas, elas clareavam somente o caminho, somente ali a porção do caminho que em torno ali dos seus pés. E ela fornecia a luz, no caso, para o próximo passo. Se a nossa vida é comparada como um caminho a ser percorrida, semelhantemente nós não vemos o percurso de toda a nossa vida. Não sabemos o final de tudo. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 minutos, nem uma semana para frente, nem 2 meses, um ano, porque nós não temos a onisciência de Deus. Que Deus já conhece o início ao fim de nossas vidas. Ele é conhecedor de tudo e de todos. Então, quando tomamos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, nós também caminhamos pela fé. E cada ato assim, de obediência, ele revela o passo seguinte. Até que possamos chegar ao nosso destino final, que é o céu, de encontrarmos com o nosso Deus e vivermos toda a eternidade com o nosso Deus. E a tua palavra é luz para o meu caminho. Aqui é algo interessante que podemos ver, observar, é que o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista então aqui está dizendo que não é qualquer tipo de palavra, né, que poderia prover luz para os seus pés. A única lâmpada que fornece verdadeira luz que precisamos é a palavra de Deus. E ao falar sobre a grandeza, sobre a superioridade da palavra de Deus, o apóstolo Pedro, ele escreve então, no capítulo 19, ele diz que temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética.
e fazeis bem em atendê-las, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, e até que clareie a estrela da alva, nasça em vosso coração. Em 2 Pedro 1, no versículo 19. E ainda mais continua dizendo no verso 20 e 21, que então a escritura ela é lâmpada que nos guia até o dia em que toda a genuína palavra profética de Deus ela se cumprir em sua amplitude, na sua plenitude, quando Cristo voltar. E essa palavra ela não é fruto da nossa imaginação. Ela não é fruto da vontade humana. Na verdade, ela é fonte do próprio Espírito Santo. Vamos poder ver aqui no verso 21. Logo, então, não são sonhos, não são revelações, visões atuais aí que servem como lâmpada para os nossos pés. Não é nessas ideologias, não é, mas somente a palavra, é a verdadeira revelação de Deus. As Escrituras é quem nos aponta Cristo, que nos mostra Cristo. E em Hebreus também, ele nos fala, versículo 1 e 2 do capítulo 1, nos diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual fez o universo. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Nós vivemos num mundo que jaz o maligno. Nós vivemos um mundo que está nas trevas. Mas, através da obediência à palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés, nós podemos andar na luz. E é pelo sangue de Jesus Cristo, que é a verdadeira luz do mundo, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Aleluia, glória a Deus. Então, o verdadeiro cristão, ele necessariamente deve estar apto a declarar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Pois é a palavra de Deus, ela que produz luz, ela que nos dá a direção das nossas vidas, na nossa caminhada. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus e que Ele possa nos abençoar. Até a próxima, para a glória do nosso Pai eterno. Amém?